E aí galera, beleza? Vou gravar pra vocês aqui hoje, eu só tô na caminhada, voltando pra casa do trabalho. Aí hoje eu não fiz corrida não, então você com a esposa. Hoje vou falar sobre a corrida, onde passou agora. Falar sobre a corrida, tô aqui no Jardim São Luís, fazendo caminhada agora pra casa. O que é bom na corrida? Por que você corre? Quais são suas metas? Todos os benefícios que ela traz, a caminhada, praticar atividades, enfim, praticar atividades físicas, o que é bom, beleza? Tamo junto aí, falou! Fala galera, beleza? Vamos falar hoje da corrida, como eu falei no começo do vídeo. É o seguinte, entra a seguinte questão: por que correr? Qual o seu objetivo na corrida? Você quer emagrecer? É porque sente um bem-estar quando corre? É alguma meta, algum percurso como meta que você quer fazer de superação para melhorar sua respiração, sua resistência? Ou algum concurso público que você quer fazer? Ou de repente, por simples prazer de correr, porque é um exercício que você gosta de fazer? Como tem gente que ama jogar futebol, outros vôlei, tem outras pessoas que amam correr, né, e acham o esporte melhor para fazer e não fazem necessariamente visando alguma recompensa na hora, como um emagrecimento ou uma resistência melhor. Faz porque gosta e o restante é consequência. Eu não sou especialista na área, então o que eu vou falar é baseado em pesquisas que eu fiz, alguns conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, algumas conversas com gente que entende, que manja do assunto, com outras pessoas que eu já corri, que conversando e eles entendem mais do que eu, e outras pesquisas na internet que eu vou colocar na descrição aqui, o link fonte de onde eu tirei, como por exemplo o site Boa Forma. Então algumas vezes que eu olhar para baixo é algumas anotações que eu fiz, que aí eu comento para não falar besteira. Então começando com os benefícios mais básicos, mais procurados da corrida, né? Quais são? A maioria das pessoas quer emagrecer e normalmente é o efeito que mais as pessoas buscam e que dá resultado. Sim, correr emagrece. Correr regularmente queima calorias durante o período que se pratica o exercício como depois. Então, tanto durante o exercício como depois vai haver queimas de calorias. O ato de queimar caloria após o término do exercício é chamado de afterburn, processo de queima de caloria após o exercício por causa do excesso de consumo de oxigênio pelo organismo. Esse efeito ocorre mesmo em corridas mais lentas, apenas um ritmo um pouco mais rápido que a caminhada normal. Então aquele trotezinho de leve, você também estará queimando calorias e mesmo que você parar, vai ter o processo, o efeito afterburn. After é depois, burn, ou seja, continuar queimando depois. Queima posterior, uma tradução mais livre do inglês, ou seja, queima posterior ao exercício. Quem corre também, o cérebro, ele trabalha melhor. É impressionante a quantidade de bons e grandes pensadores que também eram corredores. Como exemplo, citamos o decifrador de enigmas, Alan Turing, que corria maratonas quase de 3 horas. O político britânico e jornalista Matthew Paris, que corria mais de 2 horas com frequência. E o cientista ganhador do prêmio Nobel, Owen Ketterer, que chegou a cronometrar quase 3 horas de corrida. Tem um processo justamente da corrida que ajuda, né, na memória. Houve um estudo publicado na British Medical Journal, jornal médico britânico, onde os pesquisadores mostraram os efeitos benéficos do exercício no cérebro. De acordo com a pesquisa, 10 a 40 minutos de atividade física aumentou significativamente a concentração e o foco mental, devido ao aumento de fluxo sanguíneo no cérebro, segundo o psiquiatra de Harvard, Dr. John Ratey. Ele disse o seguinte: estes resultados fornecem evidências adicionais de que fazendo cerca de 20 minutos de exercício pouco antes de um teste ou um discurso, seu desempenho se torna melhor. À medida do que você corre, manda oxigênio pro cérebro. Então vai ajudar na concentração, nos estudos, né? Para quem estuda é sempre bom uma corrida também. Lembrando que aqui o nosso crânio, né? Tem esqueci qual que é o termo técnico, onde fica o cérebro, tem técnico, é separado. O cérebro, que ocupa cerca de
uns 90% ou mais, e 10% é o cerebelo. Ele é responsável pelas nossas atividades motoras. O cerebelo, ele é responsável por 10% do volume total do encéfalo. Lembrei, encéfalo. Lembrei não, né? Li aqui. Do encéfalo, e contém cerca de metade dos neurônios do cérebro. Dentre várias funções, está inclusa a de aprendizagem motora pelo cerebelo. Então, correr ajuda a estudar, pois é enviado mais oxigênio para o cérebro ou cerebelo, para os dois, por causa que a parte da aprendizagem tem algumas funções no cérebro, no cerebelo, e ajuda. Então, quem estuda, se você procurar o Barro Branco, a Academia do Barro Branco, para você entrar, você fazia pela FUVEST. Hoje em dia eles começaram pela VUNESP. Mas na época que era FUVEST, para você entrar na USP, no Hospital das Clínicas, por exemplo, a prova era dificílima, e você ia pegar o primeiro, o segundo colocado, por exemplo, na FUVEST. Os caras sempre procuravam praticar atividades físicas pelo menos 1 hora, porque praticando exercício físico durante os estudos, você pausa um pouco, descansa a memória, o cerebelo, que você está estudando, está tendo aprendizagem, e vai correr, manda mais oxigênio para o cérebro. Além de que, alguns efeitos da corrida é liberar toxinas. Você libera aí umas 4 toxinas. Vou falar de duas, que é a endorfina e a dopamina. A dopamina também está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognição e memória. Ela é percussora natural da adrenalina e da noradrenalina, ambas também com função estimulante do sistema central, do encéfalo, no caso. Lembrando que a dopamina é tanto pro bem quanto pro mal, por causa que ela também é responsável nas drogas, por exemplo, quem usa drogas ilícitas, até lícita, né, como remédios, e aí causa uma dependência, é liberado um tanto de dopamina, e aquele cérebro causa uma sensação boa pra ele, pra pessoa que usa, que da próxima vez que ela tiver essa sensação boa, vai exigir mais dopamina, mais liberação de dopamina, e aí ela tem que consumir mais daquilo que abasteceu ela antes, a quantidade de dopamina. Então a corrida você está liberando, você se sente bem, usando inclusive a endorfina, a toxina do bem-estar. A liberação da endorfina ajuda em vários benefícios. Ao longo dos benefícios que eu vou falar da corrida, muitas delas têm consequência pela liberação da dopamina, pela liberação da endorfina e de outros neurotransmissores. Aliás, a endorfina, ela é um neurotransmissor, assim como a dopamina e uns outros aí. Mais 2 aí. Ela é uma substância química utilizada pelos neurônios na comunicação do sistema nervoso. Este é o hormônio do bem-estar. Sua denominação se origina das palavras endo, que é interno, e morfina, que é analgésico. Efeitos principais dela são a melhoria na memória, o bom humor, uma melhor vida sexual, o sistema imunológico fica mais forte, aliviam as dores, tem efeito anti-envelhecimento, pois removem superóxidos radicais livres. A liberação da endorfina faz a pessoa ficar mais feliz, mais sorridente. Você vê as fotos de pessoas correndo na internet, joga no Google lá, corrida, benefício, sempre tem um homem ou uma mulher sorrindo na foto para demonstrar o benefício da corrida. Que a liberação da endorfina nos exercícios físicos em geral faz a pessoa se sentir mais feliz, mais contente, mais bem-humorada. Em um estudo publicado pela Medicine and Science in Sport and Exercise, pesquisadores descobriram que mesmo uma única sessão de exercício de 30 minutos de caminhada na esteira, por exemplo, poderia melhorar instantaneamente o humor de alguém que sofre de algum grau de depressão. Então, mesmo que seja uma caminhada de leve na esteira, lá, meia hora, a pessoa já vai internamente produzindo efeitos, ela vai se tornar feliz. Além disso, correr começa com o fato de ser um exercício de baixo custo. Você precisa apenas ir no tênis, né? Porque você vai correr descalço aí para machucar o pé, principalmente se o solo estiver quente, mas você vai correr aí com tênis. Mais indicado, logicamente, são tênis bons, de marca, porque tem vários efeitos de amortecimento, tudo. E um tênis ruim, às vezes pode te dar problema nos pés, ficar doendo depois e tal. Mas se não tem, eu, por exemplo, por enquanto não tenho um tênis próprio para corrida. Então eu corro com um improvisado, tá bem gasto, mas o ideal é ter um tênis próprio para corrida. Você correndo na esteira ou correndo na rua, você terá benefícios da mesma forma. Correndo na rua, você vai ter contato com a natureza, os pássaros cantando, os cachorros latindo. Porque não poderia estar miando, claro. Bom se o cachorro não estiver correndo atrás de você. Igual eu corri em Hortolândia, se era nas ruas, sempre tinha um cachorro. Os cachorros lá são mais violentos, acho que estão acostumados a fazer danada, né? Aqui o cachorro em São Paulo, eles são mais tranquilos e medrosos, né? Se vai correr atrás de alguém, pode matar eles.
Então os cachorros aqui se correm são mais de boa, são acostumados com barulho, com as pessoas correndo. Lá, acredito que não, é um pouquinho parado, algumas ruas são um pouco paradas, né? A rua é parada, né? Quem corre são as pessoas. Não é muito movimentada as ruas, ficou melhor, né? E aí, então, os cachorros saem correndo, é muito ruim correr em alguns lugares lá. Aí lá eu já tava com fobia de cachorro. E aí eu ia correr em alguns lugares que tinha cachorros, às vezes tinha muitos cachorros, então eu evitava. Até indo trabalhar a pé, eu caminhava cerca de 45 minutos até o trabalho, né? Morava em Hortolândia e trabalhava em Hortolândia mesmo. Então eu ia pro trabalho praticamente todos os dias, não sei quando tava chovendo forte, tava garoando, eu ainda ia. Era cerca de 45, 48 minutos de caminhada. Ajudou bastante, eu fiquei 3 meses sem tomar refrigerante, que é pra quem quer emagrecer, é um ótimo estímulo. Mesmo que você não faça exercício, mas só parar de tomar refrigerante já vai dar um resultado legal. Mas lógico, se você, além de parar de tomar refrigerante, faz exercício físico, o resultado vai ser melhor e com mais saúde. Então, eu tava caminhando até o serviço praticamente todos os dias. Para voltar, muitas vezes eu voltava a pé, outras não. Algumas vezes eu pegava carona, outras vezes eu ia de ônibus, porque a maioria das vezes eu ia estudar, né? Eu morava e trabalhava em Hortolândia e em até 2 horas de trajeto até Campinas, que é onde que eu estudava. A última vez que morei lá foi em um condomínio, né? Um apartamento, então não tinha como fazer tantos exercícios em casa por causa do vizinho de baixo. Lá, fazer corrida e tal, exercício em casa não. E aí tinha uma academia lá, e aí nessa academia eu corria na esteira, aí eu intercalava entre corrida e caminhada. Então eu corria, por exemplo, 15, 20 minutos, meia hora, às vezes fazia esquema de 10 minutos de corrida, 5 minutos de caminhada, mais 10 minutos de corrida, mais 5 de caminhada, normalmente era totalizando exercício de 1 hora, intercalando corrida e caminhada. Uma dica boa, inclusive, de uma profissional de educação física que estava lá na academia, que conheci, o nome dela é Linda. Eu até pensei que fosse apelido, não, era o nome mesmo, depois conversando. E se fosse achar estranho, tipo, passar pra mulher e falar, oi Linda. Aí ela, mas era o nome dela, então explica por isso. Primeiro eu chamei a mulher de Linda, depois pra ver a reação da minha esposa quando eu passei por ela uma vez, e depois eu falei pra ela. E aí ela me deu a dica legal. Eu fiz umas 2 vezes. Cansa, dá um resultado bom, aí fica a dica pra quem quer. Pra cada 1 minuto de caminhada na esteira, você corre 3. Então, caminha 1 minuto, corre 3. Uma boa dica que ela deu, eu transferi bastante, né? Deu muito resultado. Entre outras coisas que eu fazia, por exemplo, eu comecei a fazer um circuito meu lá, com halteres, com supino, crossover. E antes eu já corria na esteira, fazia 1 hora de esteira, né? Entre, como eu disse, corrida e caminhada. Normalmente dava cerca de 40 minutos de corrida e 20 minutos de caminhada, é um ótimo resultado também. E na rua, você, como eu disse, tem mais contato com a liberdade, com a natureza. O chato é que às vezes para carros, atrapalhando você a passar e isso te atrasa. Ou as pessoas que ficam aparelhadas na calçada, você está correndo, na pista de corrida mesmo, e fica as pessoas amontoadas conversando, atrapalhando você a passar. Vez ou outra, algumas se tocam, né? Você tem que desviar delas ou pedir licença. E os carros também, fora que tem carro que para bem na faixa pedestre, sendo que está fechado para ele, e atrapalha. Mas fora isso, é muito bom também correr na rua. A maioria das pessoas preferem, eu prefiro, mas mesmo na esteira você tem um resultado bom. E vai correr na esteira se você quiser, algumas vezes fazer isso. Se, por exemplo, onde você tá, tem televisão, tem música e pra você tá bom, beleza. É importante você se sentir bem e saber que esteira ou rua tá te dando resultado. E se você não quer ouvir aquele som ambiente, então leva um fone de ouvido, tem vários tipos. O ideal, eu tava até perguntando pra galera aí que eu participo do grupo Velozes, abraço pra todos vocês, do WhatsApp, e aí algumas pessoas sugeriram e tal, fones de ouvido. E aí eu pesquisando também, eu achei o infraocular, se não me engano, é aqueles que entram dentro do ouvido aqui, né? Então, para correr é mais difícil, mesmo que balança. Tem alguns tipos mais caros, de várias marcas. Você vai encontrar de 20, 30, 50 reais, 100 e pouco, 300 e poucos reais, 1000 e poucos reais. Da Apple mesmo é uns 1.700, que é só o foninho aqui, não tem nem fio. Tem outros que vem aqui atrás, eu corri no Parque Ibirapuera, eu tinha filmado aí pra vocês, mas eu acabei apagando o vídeo sem querer. Tinha um cara correndo, é só o fio aqui e vem aqui no fone, então ele não carrega pra baixo, é através de Bluetooth. Outras pessoas com fio, você corre, pesa, o meu mesmo dependendo, ele vive caindo, então tem que ser aquele infraocular. E aí você tá na esteira, caminhando ou correndo, ouvindo o som que você gosta, ou estudando, ouvindo rádio, jogo, enquanto tá correndo, tá fazendo benefício e você ainda tá ouvindo um som, alguma coisa que te ajuda a tornar mais prazerosa a corrida. A mesma coisa da rua, tem gente que prefere o som ambiente, da natureza, dos carros, do trânsito, o que for, e tem gente que prefere correr com fone de ouvido.
No Parque Ibirapuera, por exemplo, quando eu corri, foi sem nada agora, mas antigamente, há anos atrás, quando eu corri lá, eu sempre levava um MP3, que era um pequenininho assim, havia trocentas músicas. Ao mesmo tempo, na época eu tava fazendo uma banda, né, de heavy metal com uma galera, tava gravando algumas músicas, Halloween, Iron Maiden, Black Label Society. Aí eu ficava ouvindo essas músicas enquanto corria lá no Parque Ibirapuera. Na época, meu recorde tinha 45, 47 minutos de corrida lá, sem parar. Aí essa última vez que corri no Parque Ibirapuera, eu bati meu recorde de 10 km, deu 10,1. Vou postar a foto aí, ó. Deu esse resultado aqui e nesse tempo aí, 56 minutos. Foi bem, né? Pra primeira 10 km, espero ter mais. Tem outros benefícios na corrida, como combate ao mau colesterol, aumento significativo de HDL, que é o bom colesterol. Um estudo mostrou que quem corre mais de 80 km por semana tem aumento significativo do HDL, que é o bom colesterol. Diminuição significativa da gordura corporal, das triglicérides e do risco de doenças cardíacas, que os indivíduos que correm menos de 16 km, quem corre menos de 16 km por semana, segundo o site mundoboaforma.com.br, onde eu ouvi essa pesquisa, diz que quem corre menos de 16 km por semana tem mais risco ao mau colesterol e às outras doenças. Ainda, o mesmo estudo mostrou que os corredores de longa distância tiveram uma redução de quase 50% na pressão arterial e mais de 50% de redução no uso de medicamentos para reduzir a pressão e o colesterol no sangue. Outra coisa importante, correr diminui o risco de câncer. O correr não vai curar o câncer, mas segundo o site Boa Forma também, há uma abundância de provas que os benefícios da corrida podem ajudar a evitá-lo. Ele melhora a qualidade auditiva. De acordo com pesquisa realizada na Universidade Bellarmino, fica nos Estados Unidos, correr aumenta o envio de fluxo sanguíneo para os ouvidos, o que resulta em melhoria da audição. Ele ajuda a manter a memória mesmo com o envelhecimento. Pesquisas defendem que correr até 10 km, ou seja, 10 km, 1 a 2 vezes por semana leva ao máximo dos benefícios da corrida para a saúde e boa forma. Então lembrando, aquelas doenças lá que eu falei, né? O ideal é correr mais de 80 km por semana. Correndo menos de 16 você tem um risco. Só que mesmo que você corre cerca de 10 km por semana, mesmo assim você tem bons, ótimos benefícios para a saúde e boa forma. Indica também que o tipo de terreno não deve resultar em aumento de benefícios para a boa forma. No entanto, corridas em grupo e ao ar livre tendem a melhorar o bom humor e o bem-estar nas pessoas. E aí tem os efeitos de curto, médio e longo prazo, que estão envolvidos com a endorfina, outras toxinas aí, efeitos causados pela corrida, entre outras coisas. O efeito da corrida, quais são as melhorias? Correr, ela melhora a ansiedade e a tensão das pessoas. Ela melhora a força dos membros inferiores, a regulação do apetite. O exercício tem efeito anorexígeno, ou seja, ele tira o apetite. Cientistas acreditam que os neurotransmissores produzidos durante a corrida inibem a ação de substâncias que enviam sinal de fome ao cérebro. Uma pesquisa da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, ainda aponta que a atividade física reduz o desejo por comida pouco saudáveis, melhorando sua alimentação. Esses são os efeitos a curto prazo. O prazo médio, de 1 a 3 meses de exercício, você tem ganho de resistência, ajuste de temperatura corporal, o seu corpo se adequar a temperaturas. Você percebe que uma pessoa que está obesa ou muito acima do peso, ela transpira bastante, principalmente quem não faz exercício físico. Então, quem faz, mantém a temperatura do corpo de acordo com o ambiente, tal, tem uma regulação maior e não sofre tanto. Tem também uma melhora no sono, dorme melhor quem pratica. Algumas pessoas têm o sono prejudicado por fazer atividade física perto da hora de dormir, pois nosso organismo tende a ficar mais agitado ao término de exercícios físicos que são praticados. O recomendado é treinar pelo menos 2 horas antes de se deitar. Quem diz isso é o médico do esporte e consultor da NutriFit, linha de alimentos da Integral Médica, chamado Lucas Caseri.
ele comentou sobre o sono com atividade física. E para praticar exercícios físicos, o término dele, para que 2 horas de intervalo após você vai dormir. Porque se você pratica exercício e já vai dormir, seu organismo, o sistema tá agitado e tal, e aí pode ser que dificulta. Eu mesmo acabo de correr, vou lá, tomo um banho e tal, continuo depois transpirando o banheiro, o vapor, né, da água quente. Normalmente, ainda mais nessa época de calor, eu tomo banho frio. Independente quente ou frio, depois eu tô transpirando, porque dentro de mim o sistema ainda está agitado, tá queimando caloria ainda, que é aquele efeito afterburn que eu comentei. E, por último, os efeitos a longo prazo, que é acima de 3 meses de prática de exercício físico. Falado alguns como adaptações ortopédicas, fortalecimento dos ossos, tendões e articulações e ligamentos. Fortalece à medida que você corre. Maior longevidade. Diversos estudos confirmam que a corrida reduz o risco de morte precoce e faz com que você viva por muito mais anos do que se não treinasse. O motivo é que a atividade física regular inibe o aparecimento de doenças cardíacas, hipertensões, diabetes, depressão e até alguns tipos de câncer, como eu já tinha dito antes. A fonte é suacorrida.com.br. Tá na descrição aqui. Beleza, galera? É isso aí. Obrigado por continuar comigo aí, sempre dando aquele apoio, aquela força. E eu recomendo, faça exercício físico, faça atividade física, seja caminhando, seja correndo, na esteira ou na rua, onde achar melhor. Tinha época que tava chovendo, não tinha como sair, eu corria parado em casa, só que eu exagerei. E aí eu fiz uns 50 minutos, acredito eu, correndo no mesmo lugar, sem sair do lugar em casa. Aí eu acredito que eu exagerei, doeu toda a perna, às vezes não conseguia nem andar direito depois. Então não faça um exercício além do que você acredita que seu corpo está acostumado. Vai devagar, à medida que você vai conquistando espaço, você vai avançando, vai alavancando para melhor. Não vai querer correr logo de cara 10, 15, 20 quilômetros. Progressivamente você vai melhorando. É um progresso de caminhada, corrida, trotezinho. O seu corpo vai acostumando a melhor. O importante, como diz alguns amigos meus do Velozes, é manter o corpo em movimento. Então, desejo a todo mundo saúde, paz, abraço grande para todos vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui, dá o joinha e fica a pergunta: por que você corre? Falou, valeu, tamo junto. Eu vou deixar a foto aí da loja do Guga Fit, do meu parceiraço aí, do meu amigo Guga. Lá você pode encontrar roupas para esportes. Se quiser, manda um WhatsApp pro cara, chama ele, pergunta, encomenda, vale muito a pena. Recomendo. Valeu, falou, abraço. Olá pessoal, vou fazer esse vídeo aqui do lado das minhas medalhas, né? Por que eu corro? Porque correr me faz bem, correr é muito bom, uma liberdade, vento batendo no rosto, de fazendo novas amizades. E a corrida pra mim, ela veio no momento que eu precisava muito, né? Um momento importante da minha vida, então ela veio só agregar. E eu quero continuar correndo aí por muitos, muitos anos. Pretendo em 2018 fazer uma maratona. Sei que o desafio é grande, mas vou me preparar para repetir esse feito que eu já fiz em 2015. Um abraço a todos. Fala galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Juliette, mas podem me chamar de Ju. Bom, hoje estou aqui para falar um pouco da minha experiência como corredora de rua. Comecei a correr já faz 1 ano e meio. Tudo isso foi a partir do momento quando eu estava acima do meu peso. Eu já não estava me sentindo bem com o meu próprio corpo. E eu me dei conta que eu precisava de fazer algo para mudar essa situação. E eu optei pela corrida. Diferente de muitos que optam pela academia, eu quis fazer algo diferente. Até então, eu não tinha uma meta para cumprir. O objetivo mesmo era perder peso. Então, esse era o foco. Eu comecei com as caminhadas, tirando aí pelo menos uns 35 a 40 minutos do meu tempo todos os dias, para ir trabalhando o meu físico, para ir trabalhando o corpo, para ir preparando para a corrida futuramente. Só que hoje eu vejo a corrida com outro olhar. Não foram apenas a necessidade de manter o físico, mas também a necessidade de manter a boa saúde. E isso melhorou muito a minha saúde, a minha respiração. Eu sentia muito cansaço no início, e hoje eu vejo a corrida com outro olhar. Superou todas as minhas expectativas. Cada vez que eu corro é um desafio para mim. A minha meta é essa, eu sempre coloco 1 quilômetro a mais. Então, se hoje eu fiz 12 quilômetros, amanhã eu vou fazer 13 e assim sucessivamente. Hoje o meu foco é correr na São Silvestre. Eu tô me preparando com os meus treinos, enfim. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a caminhar e depois correr. Uma dica
dica para vocês que estão iniciando agora: faça alongamentos antes de iniciar qualquer atividade, seja na academia, seja no esporte, enfim, isso é essencial. Garrafinha de água sempre. E outra dica que eu deixo também aqui para você que tá querendo começar a correr e acha que é tarde, desafie você mesmo. Vou deixar aqui minha frase: seja você mesmo o grande desafiador da sua vida. Você é capaz, vá além dos seus limites, porque você consegue. Um grande beijo, até mais. Galera, tudo bom? Meu nome é Alexandre, eu faço corrida de rua tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Comecei a correr com um amigo meu, incentivo dele, perdi alguns quilos de lá pra cá, emagreci bastante. Tenho a meta aí, a cada treino, melhorar 5, 10, 12 quilômetros. Essa é a minha meta, a cada treino, melhorar nesse aspecto. Fica uma dica aí pra você que quer se movimentar, quer um novo ânimo aí pro seu corpo, pra sua cabeça. Vamos correr que é a boa. Abraço! Salve! Eu corro com o intuito de perder uns quilos, perder medidas, que eu tô satisfeito com o meu corpo. Já corro bastante tempo, só que direto eu parava, voltava, às vezes ficava meses, ficava 2 meses sem correr, depois voltava. O intuito é perder gorduras localizadas, massa corporal gorda, diminuir o peso e correr diariamente no mínimo 10 km, né? E aumentar cada vez mais, e acho corrida muito importante. Saúde, sempre respeitando o seu limite e devagar, né? Devagar e sempre. Devagar no sentido de você não ir mais do que você aguenta, você chegar até lá paulatinamente, né? Devagar, para você alcançar melhores resultados com o tempo, com o treino. Valeu!